Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais um evangelho nessa 23ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nenhuma palavra, nenhuma ou duas palavras que resumiria todo esse evangelho, eu diria fazer diferente. Jesus nos convida a todos a fazermos a diferença. Não irmos na onda, não. Não irmos movidos pela correnteza da sociedade, não. Nós temos que, como cristãos, redescobrirmos a beleza de virmos, no bom sentido, na contramão da sociedade. Não adianta, se todo mundo é ruim, eu também vou ser? Se todo mundo é malvado, se todo mundo é cafajeste, malandro, se todo mundo passa a perna nos outros, eu também vou ser? Não. Jesus nos convida a sermos diferentes e a fazermos a diferença. Aqui eu não diria somente na igreja, não, mas na sociedade de modo geral. Nós, como os cristãos e que estamos na sociedade, nós vivemos no mundo, nós não podemos sair dele, então nós temos que dar sinais dessa doutrina, desse ensinamento de Jesus, para fazermos a diferença na sociedade. Porque aquela crítica que muitas pessoas fazem, ela é fundamentada, né? Alguém diz assim: "Nossa, fulano é desse jeito porque reza. Imagina se não rezasse". Então, se alguém fala de mim que eu sou assim porque eu rezo, não é porque eu rezo não. Isso aí, se eu não rezasse eu seria pior. Não, eu não sou bom. Não sou bom não, não é a oração, não é isso que me faz que eu estou fazendo por causa da oração, não. Então nós temos que falar assim, ó, fulana, ela não é assim porque ela é de Deus, porque ela é cristã. Ó, qualquer pessoa pode fazer o mal, eu não. Por quê? Porque eu sou cristão, eu sou de Deus. Eu não vou falar mal das pessoas, eu não vou criticar de forma que minimiza a pessoa, eu não vou fazer nada que
ofenda ninguém. Por quê? Porque isso não é cristão. E Jesus, ele nos convida a sermos diferentes. Não é ser bobo, não. Isso é outra coisa. Mas é sermos diferentes dentro da nossa docilidade, dentro da nossa ternura, enfim, dentro de todo aquele espírito que Jesus fez e nos deixou o exemplo. Meus irmãos, minhas irmãs, isso falta na sociedade. Isso falta em cada um de nós. Não adianta eu ir lá para a porta da prefeitura, gritar por justiça, por solidariedade, por honestidade, aquela coisa toda, se eu não sou. O que adianta? Eu estou cobrando do governo, de quem quer que seja, se eu não sou. Não adianta eu querer que os outros sejam bons, que os outros prestem, que isso é bom, que isso é isso, que é aquilo, que todo mundo tem que seguir os valores cristãos, os valores morais, se eu não sou. Eu tenho que fazer a diferença, eu preciso dar o primeiro passo. Se eu recebo um tapa no lado direito, que eu ofereço também o esquerdo, ou seja, se eu vejo que a sociedade está sofrendo, está pagando altos tributos, está sentindo na pele, né, as dificuldades da vida, então eu vou oferecer o outro lado, ou seja, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar proporcionar um momento, uma situação que transforma essa realidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ele nos pede para a gente exatamente fazer a diferença. Não adianta, né? Eu vou dizer para vocês, com muita caridade e respeito também, né? A gente às vezes tem aquele discurso de dizer assim, eu tenho que estar com os pobres, eu gosto de estar com os pobres. Mas para que você gosta de estar com os pobres? Para que você quer estar lá? Só para ser mais um? Não adianta não, nem eles querem. Você tem que ir para lá com o intuito de não somente estar com eles, mas fazer a diferença no meio deles. É isso. Quando a gente fala assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor, Ele está no meio de nós para fazer a diferença. E nos conclama, nos convida a também fazermos a diferença no meio da sociedade, no ambiente de trabalho, né? Se lá no seu ambiente de trabalho há muita desonestidade, que você não seja desonesto. Na sua rua, se na sua rua o pessoal é muito frio, árido na oração, que você seja diferente. Que o povo olhe para você e fale, não, fulano ali não, fulano ali. Pronto, e assim vai. Então Jesus pede para a gente ser diferente, mas no sentido cristão, no sentido que ele nos ensina. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa rua, na comunidade a que a gente pertence, onde a gente estiver, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos ser ou vamos nos esforçar para sermos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. E a gente não vai fazer isso para esperar receber recompensa de quem quer que seja, ou por boniteza, ou por aparecimento, não, porque é próprio do cristão ser bom. É próprio do cristão viver alegre e satisfeitos os valores ensinados e deixados por Jesus. E aí você vai agir com tanta naturalidade que você não consegue não ser bom. Você não consegue não ser caridoso. Você não consegue não ser um cristão autêntico. Então, bom dia, fiquem todos com Deus, que Deus Nosso Senhor nos abençoe sempre pela poderosa intercessão de Nossa Senhora.